Seja bem-vindo ao canal. Aqui você encontra os melhores cortes com os momentos mais marcantes, polêmicos e curiosos dos seus programas favoritos. Já se inscreve, deixa o like e aproveita o vídeo. É muito essa coisa, principalmente acho de Chico, né? Eu acho que isso ficou muito marcado para nós brasileiros. Qual o tipo de evidência de que poderia ser uma verdade ou não? Ótimo. Então, a ideia da reencarnação, a ideia de que nós, podemos voltar em outros corpos, etc., a nossa consciência, a nossa mente e tal, primeiro é uma ideia bastante antiga, disseminada. Na Grécia Antiga mesmo, Platão, por exemplo, Pitágoras eram reencarnacionistas. É mais disseminado atualmente no Oriente, hindus, budistas, etc. e tal, na nossa região espíritas. Embora no Brasil, só para a gente ter uma ideia, dados do Datafolha mostram que metade dos católicos no Brasil acreditam em reencarnação. Exatamente. Então, é uma coisa bem disseminada. Bom, o que tem de pesquisa sobre isso? Claro, é uma crença, mas o que tem de pesquisa? O principal pesquisador no mundo na área chama Ian Stevenson, um professor de psiquiatria infantil na Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos. Ian Stevenson. Ele faleceu alguns anos atrás. O que aconteceu? Ele como psiquiatra infantil, ele via que tinha crianças que alegavam memórias de vidas passadas. Claro, pode ser fantasia, ela vai achar que é princesa, que é rainha, etc, etc, etc. A criança pode achar essas coisas. Só que ele começou a ver que havia um padrão consistente. Bom, vou encurtar a história. Hoje em dia... Numa fase, né? Ali Pois é, eu vou chegar lá, pois é. Então, eu vou encurtar a história. Nós acabamos de publicar... Não, pode fazer. Posso falar à vontade? Pode à vontade, por favor. Porque se deixar, eu falo mesmo. Então fale. Eu falo mesmo. Fale e gesticulo. Fale. Então, olha só. Ao longo do tempo, se reuniu mais de 2.500 casos estudados academicamente sobre o tema. Tá? Universidades na Europa, na Oceania, na Ásia, nos Estados Unidos e no Brasil. Nós também temos agora, vou contar também pesquisas nossas recentes aqui do Brasil, sobre casos chamados sugestivos de reencarnação. Nós publicamos recentemente um artigo de revisão, o que tem cientificamente publicado sobre isso, e no livro também tem. É o seguinte, são crianças que assim que elas começam a falar, em torno de 2 anos de idade, elas começam a falar de uma vida passada. Eu vivi uma outra vida, eu tinha uma outra mãe, meu nome era assim, frequentemente conta do modo que morreu, eu morri assim, frequentemente de mortes violentas, eu morri assim, etc, etc. Mas claro, pode ser fantasia da criança. Só que, primeiro dado que chama atenção, essas crianças de modo geral não fantasiam que são ricas, famosas, bonitas, nada disso, tá? Vidas muito comuns e frequentemente mortes trágicas. E o mais interessante, frequentemente se encontra uma pessoa que se encaixa muito bem naquele fenômeno. Eu vou contar um caso... Como assim? Eu vou contar um caso para vocês, por exemplo. É um caso do Erlendur Haraldsson, um pesquisador, professor de psicologia da Islândia, lá na Europa. Ele estudou um caso de uma menina no Sri Lanka. Essa menina, mais ou menos com uns 3 anos de idade, teve um acidente perto da casa dela e alguém morreu atropelado. Ela não conhecia a pessoa que morreu, não viu, só ouviu a conversa. E ela teve uma reação muito intensa. Os pais acharam estranho. Nossa, quem atropela o outro é muito mal, né, mãe? Que coisa horrível. Eles acharam meio despropositado o negócio, ficou por isso mesmo. Um tempo depois, estavam vendo na televisão um documentário. Apareceu um templo famoso no Sri Lanka, o templo de Kelania. Ela olhou ali e ela falou, eu já morei lá. Aí ela começou a falar. Atrás desse templo tem um rio. E eu morava atrás desse rio. E eu fazia incenso. E eu fazia incenso de marca Ambika e Geta Pitya. A mãe achou estranho porque onde ela morava não tinha incenso dessa marca. E Geta Pitya era o nome de uma loja lá perto. Ela estava viajando na maionese. E eu estava indo de bicicleta vender incenso no templo. E aí um carro grande passou em cima de mim e eu morri e vim parar aqui. Mais ou menos. Tem mais coisa, sim, mas isso é a essência da história. Foi se investigar. E de fato, e sendo que o templo Kelania era muitos quilômetros de distância lá, tá certo? Se descobriu que de fato, atrás do templo tinha um rio, descobriram atrás do rio um fazedor de incenso. Que tinha um cunhado que era sócio dele, que fazia incenso com ele, e que fazia incenso de marca Ambika e Geta Pitya. E esse cunhado estava indo vender incenso de bicicleta e foi atropelado por um caminhão. O cunhado foi atropelado por um caminhão. E mais, quando mostraram para a menina o pote, o envelope de incenso,
Ela falou, mas vocês mudaram, porque não era assim que era. E tinha mudado mesmo. A embalagem. A embalagem. E o mais interessante, e ela tinha uma marca de nascença. As pessoas costumam ter marcas de nascença compatível com a lesão fatal da alegada vida anterior. Ela tinha uma marca, umas manchas brancas embaixo da costela. Desde que ela nasceu com manchas brancas embaixo da costela. Se teve acesso ao laudo de necrópsia do fazedor de incenso. Ele morreu com a roda do caminhão passando nesta região que as costelas quebraram e penetraram o baço e fez pulmão. Hemorragia de baço. Isso e tal. E ali, ou seja, ela tem uma marca de nascença exata. Aí, resumo. Que padrão que essa criança tem? Memória espontânea, com 3, 4 anos de idade, reações emocionais compatíveis, aí você entende aquela reação exagerada dela quando alguém morreu atropelado, que é como as crianças terem fobias e tudo mais, relativo à situação de morte. Ela tinha memórias que eram precisas, específicas daquela pessoa, tem marcas de nascença compatíveis. Então, esses são exemplos de casos bem estudados e que é difícil de... Claro, há casos que não são tão robustos, mas há centenas de casos deste tipo, entendeu? E tem um padrão transcultural também. Nós acabamos agora de orientar uma tese de doutorado aqui na Federal de Juiz de Fora, em que nós analisamos 18 casos também de crianças e adolescentes com alegadas lembranças de vidas passadas de modo muito semelhante. Inclusive, é um artigo que a tese já foi defendida, o artigo está na fase final de avaliação de uma revista científica internacional, em que o garoto, ele alegadamente lembra que é um tio-avô, tá? Casos de mesma família são mais frágeis porque pode passar informação dentro da família. Mas o garoto, ele traz uma série de questões... desde, por exemplo, ele chamou a mãe por um apelido que nunca ninguém chamou a mãe. Só o tio-avô há décadas que ninguém chamava mais. E ele morreu com o tio-avô com um tiro na cabeça. O garoto conta, nunca ninguém contou isso pro menino, porque até essa morte do tio-avô é muito traumática, foi muitas décadas atrás, questões de crime, uma confusão danada, todo mundo suprimia. Foi abafado na família, ele não gosta de falar sobre isso. E não conta que ele morreu com um tiro, que foi uns bandidos, e foi realmente uma questão de um crime onde ele trabalhava e tudo mais, onde mexia com um carro, e tomou um tiro na cabeça. E o garoto tem... o cara realmente morreu com um tiro frontal, e o garoto tem uma lesão de nascença, um achatamento na região posterior do crânio, a gente tem até a ressonância magnética mostrando isso, que seria compatível com o orifício de saída de um projétil. Infelizmente, a gente não conseguiu localizar o laudo de necrópsia, que desapareceu também, assim, por questões aí complicadas aí. Mas, então, esses casos são muito descritos. Então, esses são exemplos, né, de casos que são muito interessantes e são esses casos chamados sugestivos de reencarnação. E você está falando uma coisa tão interessante. Quando eu atendia crianças, eu tive uns 2 casos, assim, parecidos, como você está descrevendo. E eu fui começando a entender que era muito mais fácil na infância isso acontecer até os 5. Isso. A sensação que me deu era que até os 5, que até aquela hora, porque entre 5 e 7 é a hora que a criança começa a fazer a sua individualização, aquela coisa do ego, ele não é mais o coletivo da mãe, do pai, e a partir dali ele vai se desenvolvendo. Então, nessa fase, é como se estivesse ainda meio aberto a quem se é. Ou quem se foi. Isso traduz com os estudos? Então, isso, exatamente. Tem um estudo que eles publicaram, muito interessante, inclusive, também numa revista internacional científica, pessoal da Virgínia, em que eles analisaram crianças que alegadamente mudaram de sexo de uma encarnação para outra. Tá? Você descreveu um caso aí da menina e que era um fazedor de... E aí eles identificaram que comparar os casos de crianças que teriam mudado de sexo de uma encarnação para outra ou que mantiveram o mesmo sexo. As crianças que relatam a mudança de sexo, elas têm uma taxa muito mais alta na infância de disforia de gênero, de se sentir desagradável com o seu corpo, o seu sexo biológico. E compatível com aquilo que ela vivenciou ali e com o caso dela. Mas é interessante que ao longo do desenvolvimento dessa criança, essa disforia de gênero vai desaparecendo. É como se fechasse uma porta, né? A sensação que aquilo vai diminuindo fortemente ao longo da vida dela. E nós temos agora um outro estudo, um mestrado, que acabou de ser defendido também lá no nosso grupo no NUPES, pelo Eric Pires,
e ele é um médico, e que nós fizemos o seguinte. No Brasil, teve um pesquisador chamado Hernani Guimarães Andrade, que pesquisou em parceria com Ian Stevenson, da Virgínia, casos nos anos 70, aproximadamente, casos de crianças. Só que ninguém sabe o que acontece com essas crianças quando elas ficam adultas. Sim. Se relata, com 6, 7 anos ela para de falar e tal, ou não lembra. Mas ninguém sabe. O que nós fizemos? Trabalho de detetive, meio CSI. Ele localizou em torno de 20 dessas crianças, agora, 48 anos depois, em média. Perfeito, perfeito. Muito interessante o trabalho. Por sinal, o trabalho dele acabou de ser premiado. Teve um encontro agora, semana passada, em São Paulo, promovido pelo Ciência Pioneira da Rede DOR, maior rede de hospitais da América Latina, sobre uma jornada de experiências não ordinárias, de pesquisas não ordinárias. Eu tive o privilégio da aula inaugural lá, e o trabalho premiado de melhor pesquisa foi este trabalho dele, do Eric. Maravilha. O que a gente fez então? 48 anos depois, nós localizamos essas pessoas e entrevistamos. 20. Em torno de 20. E aí foi interessante o seguinte, uma boa parte não tinha nenhuma memória, a maioria, então de 70% não lembrava de nada. Muitos nem sabiam que participaram da pesquisa, porque era criança de 3, 4 anos de idade. Exatamente. Sabe assim, 3, 4 anos de idade. Teve uma parte muito bonita em que ele encontrou um dos pesquisados e ele conseguiu, porque o Eric ele foi no acervo original da pesquisa e tinha as fotos e tudo. E um dos pesquisados não tinha nenhuma foto dele com o pai. E ele, o pesquisador tinha e deu pra ele a foto com o pai 50 anos depois. Resgatou uma memória. Foi muito legal, fantástica. né? Bom, mas o fato é, a imensa maioria não lembra de nada, mas em torno de 30%, 1/3 lembra, tá certo? 1/3 tem memórias, algumas meio vagas e algumas muito intensas ainda. Ainda vívidas. Isso. A maioria deles teve vida normal, não gerou problema sobre isso, basicamente. E tem uma vida saudável. Então, esse foi um trabalho bem interessante que acabamos de desenvolver. Porque se isso, se há indícios ou se há... parece que leva-se um tempo para que aquela influência vá se tornando menor, né? No sentido de... É quase como se fechasse um portal de... Tem essa ideia, uma das ideias, inclusive a gente tem trabalhado sobre isso também como do ponto de vista científico. Se o cérebro é um filtro para a mente se manifestar, esse filtro pode ser mais ou menos poroso. Ele pode mais ou menos permitir a manifestação da mente como um todo. E se de fato... E tanto, por exemplo, as pessoas têm maiores percepções, né? Capacidade de maior percepção espiritual, às vezes tem um filtro mais poroso de perceber essa outra dimensão da realidade. Essa que é a grande questão, né? A realidade, às vezes, é mais do que a gente vê pelos olhos, né? Tem uma coisa mais profunda na realidade. Tem pessoas que podem ter uma sensação um filtro mais poroso, que percebe mais coisas. E se existe efetivamente essa questão da consciência voltar ao corpo, talvez naquele período inicial o cérebro está um pouco mais poroso, permitindo outras percepções, depois ele se foca mais nas coisas do dia a dia para ele tocar a vida dele. Exatamente. Né? Para cumprir o que tiver que cumprir, sei lá. Isso. Dá sentido e propósito a essa vida. Isso, e tem um outro estudo também, que é o doutorado da Sandra Maciel, que acabou de defender o doutorado nosso, uma psicóloga. Nós investigamos adultos que alegavam em vidas passadas na vida adulta. Uma morte de mais de 400 pessoas. Peraí, como é que é? Adultos que alegam memórias atuais de vida passada. Ou seja, que ele está tendo agora. Adulto. Esquece, porque criança fica fácil da gente entender. Aí agora porque essa é uma outra área que ninguém sabe. Exatamente. Não tem estudo sobre isso. Muito menos. E fica muito menos compreensível. Não tem estudo sobre isso. E aí nós levantamos no Brasil com mais de 400 casos, uma série de questionários, de avaliação e tudo. E foi muito interessante porque a gente teve pessoas dos mais diversos níveis socioeconômicos, educacionais, tendo essas experiências. Muitos tinham muita dificuldade com essas experiências, não conseguiam entender muito isso, e frequentemente eram memórias meio traumáticas, memórias difíceis, tanto de situações ruins que eles fizeram ou que eles sofreram. Tá certo? E essas pessoas têm dificuldade de vivenciar e de entender isso e tiveram maiores níveis de depressão e ansiedade também. Então mostra uma necessidade de se cuidar e de se atentar para essa população. Uma área nova também, que ninguém conhece direito, e muitos referem que às vezes tem habilidades que ela percebe que teria uma relação com essa memória legada dela, ou até atrações desde criança
um interesse muito grande por álcool e drogas, por exemplo. E que ela atribui, supostamente, uma sexualização muito precoce. Então, ou seja, são vivências que a gente está, do ponto de vista científico, está começando a explorar. De novo, nessa pesquisa a gente não tinha como investigar se era uma real memória de vida passada, se é uma coisa do inconsciente, mas o fato é que as pessoas têm essas vivências e estão subnotificadas. A gente precisa de entender o que é e ajudar essas pessoas a lidar com essas experiências. E na realidade, a ciência não está aí para dizer se existe ou se não existe, mas o fato é que existem vivências que geram indícios. Isso, as pessoas têm essas vivências. Não podemos ignorar que elas têm essas vivências. Pronto, vivências primeira coisa, existem. elas têm. Isso impacta as pessoas. E claro, a gente, além de entender que elas existem, que elas impactam e como que a gente pode acolher e ajudar essas pessoas, a gente pode estudar o que elas nos dizem sobre o que é o ser humano.